Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. João 16:33. Antes de ir à cruz, Jesus preparou o coração dos discípulos com verdades profundas. Essas coisas que ele mencionou são as advertências, promessas e revelações do capítulo 16, como a vinda do Espírito Santo, o sofrimento iminente e a certeza de que a tristeza se transformaria em alegria. Jesus não queria que seus seguidores fossem pegos de surpresa, mas que estivessem espiritualmente preparados. Vivemos em um mundo cheio de incertezas, crises e dores. A ansiedade, o medo do futuro e as frustrações são realidades constantes. Mas assim como Jesus falou aos discípulos, ele também fala conosco hoje por meio da sua palavra. A Bíblia continua sendo a fonte segura que prepara nosso coração para enfrentar os dias maus com firmeza e paz interior. Em tempos de más notícias, Jesus nos lembra: eu lhes disse essas coisas, não para nos assustar, mas para nos fortalecer. Sua palavra é escudo e direção. Quando ouvimos atentamente o que ele disse, encontramos clareza, consolo e propósito, mesmo em meio à dor. Por isso, não ignore o que Jesus falou. Leia, ouça e guarde essas palavras. Elas não são apenas passado, são vida para o presente. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. João 16:33. Jesus deixa claro que a verdadeira paz não está no mundo, mas nele. Não é a ausência de problemas, mas a presença dele em meio aos problemas. Essa paz não depende de circunstâncias favoráveis, mas de um relacionamento íntimo com Cristo. Em mim é a chave. A paz não é encontrada fora de Jesus. É um fruto direto da comunhão com Ele. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. João 16:33. Jesus deixa claro que a verdadeira paz não está no mundo, mas nele. Não é a ausência de problemas, mas a presença dele em meio aos problemas. Essa paz não depende de circunstâncias favoráveis, mas de um relacionamento íntimo com Cristo. Em mim é a chave. A paz não é encontrada fora de Jesus. É um fruto direto da comunhão com Ele. Neste mundo vocês terão aflições. João 16:33. Jesus não esconde a verdade. Ele não promete uma vida fácil, mas garante que aflições fazem parte da caminhada. O termo grego para aflições aqui é thlipsis, que significa pressão, tribulação, sofrimento intenso. Ele está nos dizendo que a dor faz parte da jornada, mas que não andamos sozinhos. Vivemos uma geração que tenta evitar a dor a qualquer custo. Muitos pregam uma fé sem cruz, um evangelho sem sofrimento. Mas Jesus foi honesto. Seguir a Ele envolve enfrentar desafios, perdas, rejeição e lutas internas e externas. Cristãos fiéis ainda adoecem, sofrem, choram e enfrentam momentos difíceis. Entender isso muda a forma como reagimos. Quando a aflição vem, não é sinal de abandono de Deus, mas parte de um mundo quebrado onde a fé é provada. E é nessa prova que somos moldados, fortalecidos e levados para mais perto de Cristo. Portanto, não se surpreenda com as aflições. Elas não anulam a presença de Deus. Muitas vezes, são o palco onde Ele mais se revela. Ao invés de perguntar, "Por que eu?", pergunte, "O que o Senhor quer me ensinar nesse tempo?" Contudo, tenham ânimo. João 16:33. Em meio às aflições, Jesus nos faz um chamado direto e urgente. Tenham ânimo. Ele não está dizendo para fingir força, mas para reagir com fé. A palavra usada aqui no original grego é tarseite, que significa coragem ativa, confiança interior. Não é apenas um sentimento, mas uma decisão espiritual de continuar mesmo quando tudo diz para parar. Vivemos tempos em que muitos se sentem paralisados pela dor, exaustos emocionalmente, perdidos diante de tantas pressões. O medo, a insegurança e o desânimo dominam muitos corações. Mas Jesus não nos deixa no chão. Ele nos levanta com essa palavra viva. Tenha ânimo. Esse ânimo não vem de dentro de nós, mas dele.
É o Espírito Santo que nos fortalece quando nos sentimos fracos. É a palavra de Deus que renova nossa esperança quando tudo parece desabar. Você está cansado, sem forças para continuar? Jesus está dizendo hoje: tenha ânimo. Essa é uma ordem cheia de amor, que nos convida a levantar com a certeza de que não estamos sozinhos. Coragem, porque o Senhor está contigo. Eu venci o mundo. João 16:33. Essas palavras são o clímax da promessa de Jesus. Ele declara com autoridade: eu venci o mundo. Antes mesmo de enfrentar a cruz, Jesus já proclamava a vitória. Isso mostra que sua vitória não era apenas futura, mas eterna e soberana. Ele venceu o pecado, a morte, o medo, a injustiça e tudo aquilo que oprime a alma humana. Vivemos em um mundo marcado pela derrota aparente. Guerras, injustiças, doenças, crises existenciais. Mas a vitória de Jesus não depende das circunstâncias ao nosso redor. Ela já aconteceu. E por causa dessa vitória, nós podemos viver com esperança, mesmo quando o mundo parece desabar. Essa vitória também nos alcança. Em Romanos 8:37, Paulo declara: em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. A vitória de Cristo é a base da nossa fé. Ele venceu, e por isso nós não lutamos por vitória, mas a partir da vitória que já foi conquistada. Quando você se sentir derrotado, lembre-se: Cristo já venceu o mundo. E se ele vive em você, a vitória dele também está disponível para a sua vida. Não importa o tamanho da batalha, o fim já está decidido. Jesus venceu, e essa verdade muda tudo. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. João 16:33. Jesus apresenta um aparente paradoxo: aflições no mundo, mas paz nele. Como é possível experimentar paz verdadeira no meio da dor? Humanamente falando, é contraditório. Mas espiritualmente, essa é a marca de quem anda com Cristo. Não a ausência da tempestade, mas a presença da paz em meio a ela. Nos dias de hoje, muitas pessoas acreditam que só terão paz quando os problemas acabarem. Esperam por um momento perfeito para descansar, confiar e ter alegria. Mas Jesus nos mostra que a paz dele não depende do fim da luta. Ela floresce dentro da luta. Esse é um dos maiores testemunhos que um cristão pode dar. Continuar firme, calmo e cheio de fé, enquanto tudo parece difícil. A paz de Jesus age no coração como um refúgio interno que nos protege da angústia do mundo exterior. Como Paulo escreveu em 2 Coríntios 4:8-9. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. O mundo pergunta: como você consegue ter paz em meio a tudo isso? E a resposta é simples: porque Jesus está comigo. Ele é a âncora que segura nossa alma em meio à tempestade. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. João 16:33. Deixo-lhes a paz. A minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. João 14:27a. Paz do mundo é condicional. Ela depende de silêncio, estabilidade, conforto e controle. Quando tudo está bem, o mundo chama isso de paz. Mas basta um problema surgir para que essa sensação desapareça. Já a paz de Jesus é totalmente diferente. Ela permanece, mesmo quando tudo ao redor está em colapso. Vivemos tempos em que muitas pessoas confundem alívio temporário com paz verdadeira. Buscam distrações, consumo, relacionamentos ou reconhecimento para tentar acalmar o coração. Mas essa paz é frágil e passageira. A paz de Cristo, por outro lado, é profunda, firme e eterna. É paz que sustenta, mesmo quando lágrimas caem. Essa diferença é crucial. A paz do mundo diz: você está bem porque tudo está bem. A paz de Jesus diz: mesmo que tudo pareça mal, você ainda pode estar bem, porque eu estou com você.
O seu coração está dependendo de uma paz externa ou da paz de Cristo. Não busque mais em fontes rasas, o que só pode ser encontrado em águas profundas. Jesus te oferece uma paz que não quebra, não desaparece e não depende das circunstâncias. Aceite a paz dele, não como o mundo dá, mas como só ele pode dar. Eu venci o mundo. João 16:33. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15:57. Jesus não venceu o mundo apenas por si mesmo. Ele venceu por nós. Sua vitória sobre o pecado, a morte e as forças do mal foi transferida a todos que creem nele. Por isso, quando seguimos a Cristo, não caminhamos em direção à vitória, caminhamos a partir dela. A guerra já foi vencida. E agora vivemos como mais que vencedores. Romanos 8:37. Em uma cultura marcada pelo desempenho e pela competição, é comum acharmos que precisamos lutar sozinhos para conquistar alguma paz ou segurança. Mas o Evangelho nos lembra: a maior batalha já foi vencida por Jesus. Ele venceu o que jamais poderíamos vencer com nossas forças. Quando enfrentamos tentações, medos ou pressões, não precisamos nos apoiar em nossa capacidade. Podemos declarar, com fé: Jesus já venceu isso. E essa verdade nos fortalece para resistir, permanecer e confiar, mesmo quando a luta continua. A vitória de Jesus não é apenas uma esperança futura. É uma realidade presente. Ela é sua herança como filho e a de Deus. Caminhe todos os dias com a cabeça erguida, não por orgulho, mas por confiança. O seu Salvador já venceu o mundo, e você está nele. Eu venci o mundo. João 16:33. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João 5:4. Diante da afirmação de Jesus, eu venci o mundo, a resposta mais poderosa que podemos dar é fé. A fé é o elo entre a vitória dele e a nossa vida. Não é fé em nós mesmos, nem fé em resultados, mas fé nele, na sua palavra, na sua soberania, no seu amor imutável. Hoje, muitas pessoas vivem dominadas pela dúvida, mesmo ouvindo promessas de Deus. Estão cercadas por notícias ruins, por dores pessoais, e sentem que a vitória está distante. Mas a fé não ignora a realidade. Ela a encara com os olhos fixos em Cristo. Ela diz: mesmo que tudo pareça contrário, eu creio no que Jesus disse. A fé transforma a maneira como enfrentamos o mundo. Ela nos faz lembrar que não lutamos sozinhos, que há uma promessa viva e que as palavras de Cristo têm mais peso que qualquer circunstância. Quando você ouve Jesus dizer: eu venci o mundo, qual é a sua resposta? Duvide ou confie. A fé é sua arma. Segure-a com firmeza, pois a sua vitória sobre o medo, a dor, a ansiedade, não está no que você sente, mas em quem você crê. Contudo, tenha um ânimo. João 16:33. Jesus termina sua mensagem com um convite para viver com coragem e esperança, mesmo em meio às dificuldades. Tenha um ânimo é mais do que um simples incentivo. É uma ordem espiritual para confiar no poder de Deus e não ceder ao desânimo. O ânimo cristão nasce da certeza de que não estamos sozinhos e que a vitória já foi conquistada. Em tempos de crise, desânimo e incerteza, é natural que o coração se aperte. Mas a palavra de Deus nos chama a levantar a cabeça, fortalecer as mãos e seguir confiando. Esse ânimo não depende de circunstâncias, mas da presença constante de Jesus que nos fortalece. Pessoas que vivem com ânimo diante da adversidade tornam-se testemunhos vivos do poder transformador da fé. Elas mostram que é possível manter a esperança, mesmo quando tudo ao redor parece desabar. Se hoje você sente o peso da tristeza, lembre-se do chamado de Jesus. Tenha ânimo, deixe que essa palavra renove sua força, reacenda sua esperança e te mova para a frente, sabendo que em Cristo você é mais que vencedor.
Querido Deus, obrigado porque em Jesus temos a paz verdadeira, aquela que não depende das circunstâncias, mas da sua presença constante em nossas vidas. Senhor, mesmo sabendo que neste mundo enfrentaremos aflições, Tu nos chamaste a ter coragem e ânimo para continuar firmes. Pai, que possamos sempre lembrar que Jesus já venceu o mundo e que essa vitória é nossa também. Que a paz dele inunde nosso coração, nos sustentando em meio às tempestades, e que nossa fé seja fortalecida para confiar em Ti, mesmo quando não compreendemos o caminho. Renova, Senhor, nossa coragem para enfrentarmos os desafios com confiança, sabendo que não estamos sozinhos. Que a esperança e o ânimo que vem de Ti nos movam a seguir firmes, proclamando a vitória que já foi conquistada por Cristo. Que nossa vida seja um testemunho vivo dessa paz e dessa força que só podem vir de Ti, para que outros também encontrem descanso em Jesus. Em nome de Jesus, nosso Salvador, oramos e confiamos. Amém.